Graça e paz, irmãos, bom dia, a paz a todos. Nós vamos agora para o novo ciclo da carta pastoral e vamos trabalhar de uma forma diferente. Então, vou ser bem breve e objetivo para que os irmãos possam desenvolver também aí. O tema é Nascendo em Jesus. A carta diz: a paz do Senhor, reine, a paz do Senhor Jesus, reine em vocês. Vamos falar sobre quem é Jesus Cristo. Talvez você já saiba responder, mas alguns pontos são necessários ressaltar. Qual é a origem de Jesus? É uma provocação. O que as pessoas da sua época disseram sobre ele? Se você acredita em Deus, por que devemos acreditar em Jesus? Não há quem compare a ele na história. Você está agora diante de um grande desafio: crescer perto de Jesus Cristo. Como fazemos para conhecê-lo, já que ele viveu há tanto tempo? É o próprio Jesus quem nos responde a esta pergunta. Leia João 5,39 e responda: qual é a maneira mais certa de conhecê-lo? Então você vai ler João, vamos abrir aqui João, tá certo? Capítulo 5, então estou abrindo aqui no meu computador, João capítulo 5, versículo 39. Capítulo 5, versículo 39. Examinar as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a pergunta é: qual é a maneira certa de conhecer Jesus, ou de conhecê-lo, de conhecermos? Então é através das Escrituras, ou examinando as Escrituras. Aí você vai responder escrevendo isso, tá bom? Um outro texto que diz: a Bíblia também chama de Escrituras. Foi escrita para nos apresentar o projeto de Deus para as nossas vidas, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então todos vão abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então qual foi a pergunta? Quem Deus usou para comunicar a sua vontade? Deus usou homens santos, mas inspirado pelo Espírito Santo, tá? Então essa é a resposta. Então você vai colocar aí. E assim por diante, nós vamos aqui para essa parte, examinando a Bíblia, vamos conhecer quem é Jesus. João Batista. Quem João Batista falou que Jesus era? Aonde está isso? Está em João. Vocês vão abrir a Bíblia lá em João, tá? Capítulo 1. Se você não tem familiaridade, você vai pegar e vai no índice da Bíblia e vai procurar lá o livro e vai ver em qual número é a página. Você vai até o número da página da Bíblia, dá certinho o livro, tá ok? Então, o que João Batista falou? Quem era Jesus? Então, nós vamos lá em João, capítulo 1, versículo 29 e 34. Quando tem a vírgula, não é contínuo, já vai direto para o versículo. Então, vamos lá. O 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que tem outra parte para ler? Qual é? É o versículo 34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então João Batista, quem ele disse que era Jesus? E aí vocês vão colocar aí que Jesus é o Filho de Deus, não é? É o Filho de Deus. Simão Pedro, Mateus capítulo 16, vocês vão ler também. Tem que ler a Bíblia, irmãos. Todos têm que ler a Bíblia, tá bom? Por isso que é um pequeno grupo de estudo bíblico. Mateus capítulo 16, vocês vão abrir lá, versículo 15 e 16. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então,
que Simão Pedro respondeu quem era Jesus? A resposta é Cristo, o Filho do Deus vivo. Perfeito? Aí nós vamos ver André, João capítulo 1, versículo 41. O que ele diz aqui? Nós vamos ver que ele diz o seguinte, nós vamos lá para João, eu estou aqui no meu computador, da Bíblia do computador, tá bom? Capítulo 1, vamos ver o que Andrezão fala aí. Olha que legal que está isso tudo, gente. Este achou primeiro a Simão Pedro e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Quando se fala Messias, no original, traduzido é o Cristo. Amém, irmãos? Então, quem que André falou que Jesus era? O Messias, o prometido, o Cristo. Perfeito? Beleza. Então, nós estamos usando aqui a versão tradicional, tá? De João Almeida. Essa versão que nós estamos usando. Se você tiver uma outra versão, pode ser que dê alguma alteração na palavra. Mas é essa versão que eu estou usando aqui. Os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, João 4,42. O que eles falam? Os samaritanos falaram quem era Jesus. Então nós vamos para João, daí as referências, irmãos. Capítulo 4, versículo 42. Que diz, e diziam-lhe, já não é de perto que dissesse que nós cremos, porque nós também temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha aí, Filho de Deus, o Cristo o Salvador do mundo. Então são homens e mulheres que reconheceram, mesmo samaritanos, que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo Salvador do mundo. Beleza? E nessa parte também, o centurião falou alguma coisa. Mateus 27, 54. Mateus 27, vamos lá para Mateus, capítulo 27, versículo 54. Olha que legal. E o centurião, que era o capitão da guarda, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, aliás, o centurião é o soldado romano, tá, irmãos? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então o soldado romano, ele admitiu, pronunciou que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Percebam então que há uma colocação na fala desses personagens e eles afirmam categoricamente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Então, olha que bacana, gente. Nós estamos conhecendo quem é Jesus através dessa colocação. Aí nós vamos para o 2. Não foram apenas os que conheceram a Jesus que deram testemunho sobre o seu caráter. O próprio Jesus tinha consciência de quem era e o que ele afirmou nos textos abaixo. Então, você vai dar a mesma sequência e vai ler aqui em João, olha que bacana, capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, o próprio Jesus em João 5,18 afirma que ele era o quê? Ele dizia que Deus era o seu Pai, né? Então ele era igual a Deus e o seu Pai. Essa é a resposta que vocês vão colocar nessa linha aí e vão escrever na carta pastoral, tá bom? João 6,35, João 6,35 da mesma forma, tá ok? Então da mesma forma vocês vão estar fazendo esta colocação e assim por diante. Perfeito, irmãos? E o 3, o que disse Deus o Pai na ocasião do batismo de Jesus, o próprio Deus fala, irmãos. Então você vai ver aqui em Mateus, eu pulei alguns ali, mas só para vocês entenderem a sequência, que é justamente isso. O que o próprio Deus falou lá no batismo? E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E aí o 17, que diz assim, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Valeu, gente!
Então é isso, a carta pastoral. Esse é o novo modelo que nós vamos seguir nesse novo ciclo, tá certo? Alguns PG não vão funcionar a partir da outra semana, porque nós estamos aí tendo a nossa preparação para o encontro com Deus, tá bom? É um retiro espiritual, aonde temos já alguns irmãos que vão se preparar para o batismo, tá certo? Então, estamos aí trabalhando, obedecendo a palavra, o ID, discipulando, orando. Ore, medite. Você que é líder, preencha já você, tá certo? Esperam todos responderem e aí você dá uma resposta junto com os irmãos, tá bom? Então vocês, líderes, já pega a sua carta pastoral, estude bonitinho, já coloque escrito e aí você vai junto com os irmãos, eles vão ler o texto, todo o pessoal do PG, do pequeno grupo, e ali vocês vão estar respondendo. Espero ter ajudado. Um bom pequeno grupo, um bom PG para todos. Deus abençoe e continue orando e vamos alcançar as almas ao Senhor Jesus. Deus te abençoe.